questão palestina, houve ataques dos palestinos contra os outros grupos e os colonos judeus que chegaram conseguiram se impor e o Estado de Israel foi oficialmente com a ajuda das Nações Unidas criado em 1948 e logo depois teve o primeiro conflito entre várias nações árabes e o Estado de Israel, que inicialmente a proposta... O Estado de Israel, então, ele foi tipo desenhado pelo pessoal da ONU, é isso? Pode dizer? Teve uma participação, obviamente, de grupos sionistas, os do Reino Unido, sim, mas é preciso também lembrar que em 1948 o mundo estava em choque coletivo, porque pela primeira vez todo mundo viu aquelas imagens do Holocausto, que foi uma coisa inédita em várias dimensões. Houve, obviamente, genocídios ao longo da história, mas aquilo foi um esforço industrial de um país muito desenvolvido economicamente falando, que se dedicou a exterminar uma parte da sua população de maneira sistemática, né? com campos de concentração, com trens, assim, para aumentar ao máximo o número de vítimas. Então, aquilo chocou, vamos dizer, não só a elite, mas a imaginação coletiva. Certo. E eu lembro que a minha avó, que é de Berlim, ela, que tinha naquela época, quando terminou a guerra, em torno de 20 anos, ela foi levada, como toda a população da Alemanha, foi levada pelas forças da ocupação depois, os soviéticos, os americanos, os franceses e os ingleses. Todo mundo teve que entrar e visitar os campos de concentração quando ainda havia as vítimas dentro do campo de concentração. Então, ela, aos 20 anos, passou e tinha cadáveres até montanhas de cadáveres, né? Para dizer, olha, aquilo é real. E ela faleceu faz 15 anos, mas nunca se recuperou nunca esqueceu daquilo, né? Então, isso é verdade. Isso, assim, com o apoio da ONU, se desenha um mapa de um Estado israelense e um Estado palestino. E aquela proposta ela não é aceita pelo mundo árabe e inicia-se uma primeira guerra contra Israel, que naquele momento era um país pobre, muito pobre, de gente do mundo inteiro, que ainda tinha que construir uma identidade nacional, que falavam idiomas diferentes, etc. E aí aconteceu uma coisa que, se a gente olha a relação Israel-Palestina desde a Segunda Guerra Mundial, houve em vários momentos uma grande oportunidade para construir uma convivência pacífica. E se o povo palestino pudesse voltar para 1948, provavelmente diria, vamos aceitar isso, porque havia uma divisão mais ou menos igual, que muitos palestinos diziam era injusto, porque aquilo era 100% palestino. A gente não quer um Estado de Israel aqui. Entendi. Nós fomos expulsos, teve muita violência contra dezenas de milhares de palestinos que foram expulsos, que é hoje na história palestina conhecido como Nakba, a grande catástrofe, quando eles tiveram que abandonar as suas terras. Enfim, como aliás, mas aquilo e sem querer minimizar isso, essa é a história do Oriente Médio, né? Um povo tentando expulsar o outro, são brigas muito sangrentas. Em todos os conflitos, os grandes, 1948, 67, 73, em cada conflito há uma chance para estabelecer para você conversar e criar ali alguma coisa. Dois estados, mas Israel vence praticamente todos esses conflitos de maneira geral e acaba reduzindo o espaço que um dia seria o Estado da Palestina, e hoje chegamos a um ponto, e aí o último grande momento para mim foi em 93, quando, com a ajuda dos Estados Unidos, se assinam os acordos de Oslo, que basicamente apresenta o desenho para um Estado palestino, já com território muito menor do que em 48, mas
Se hoje os palestinos pudessem voltar para 93, topariam na hora, porque... E aí, em função dessa assimetria de poder, com cada conflito, Israel acaba ocupando mais espaço e tornando a criação de um Estado palestino menos viável. E hoje estamos numa situação em que muitos dizem que aquele sonho dos dois Estados, ele talvez não seja mais viável, porque aquilo que resta de Gaza, depois desse conflito, vai ser uma terra arrasada. E a Cisjordânia, em função dos assentamentos judaicos, né, muitos colonos que estão começando a ocupar terras mais férteis da Cisjordânia, também tornam a criação de um Estado economicamente viável muito difícil. Então, eu acho que, ao longo da história, para resumir, as lideranças palestinas erraram muito, mas as lideranças israelenses, sobretudo este governo, em nada ajudou para que os dois estados pudessem viver de maneira pacífica, porque há elementos no atual governo israelense que basicamente não aceitam o Estado israelense, e quem comanda hoje Gaza, que é a Hamas, e que também possui muito apoio na Cisjordânia, quer destruir o Estado de Israel. Então, você acabou elegendo lideranças dos dois lados. Radicais demais. Muito radicais. Entendi. E é um pouco o que a gente falou no Twitter aqui. Aqueles que querem conversar acabam sendo ameaçados como ali, né? traidores. E, em um caso emblemático, o primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin, que negociou nos anos 90, tentou se aproximar de um acordo de paz, foi assassinado não por um palestino, mas por um radical sionista que não queria aceitar a presença de um Estado palestino. E o Yasser Arafat, que antigamente era líder dos palestinos, sofria muitas ameaças também por grupos que não queriam que ele aceitasse formalmente a existência do Estado de Israel. Era grupo da própria dos palestinos, né? Então é um grande exercício. Entre mediadores, o conflito entre Israel e Palestina é o mais estudado de todos, assim, porque além da pressão interna, você tem toda a pressão mundial. Então você tem um monte de outros atores mexendo lá para atrapalhar o processo de paz, porque isso não é só Israel-Palestina. Isso é a influência dos Estados Unidos, do Irã, de Hezbollah. Então, é o conflito mais complexo que existe hoje. E, infelizmente, eu acho que seria um milagre da gente ver uma solução nas nossas vidas, infelizmente. Entendi. E aí, então, você tem lá os judeus, lá o pessoal que lá queria fundar o Estado israelense, e você tem os palestinos. E aí, nesse cenário todo, ainda surgem esses grupos que aí a gente... Porque, assim, é errado falar que todo palestino é do Hamas, né? Não são todos, né? Claro. O Hamas é um grupo que surge ali, né? Sim. E não só o Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, vão surgindo vários grupos aí, sim, grupos de terrorista mesmo. Como que é essa história aí? Sim, o Hamas é um partido político, um dos dois grandes. Tem Fatah, que venceu as últimas eleições em 2005 na Cisjordânia, que tem uma postura mais moderada e que vem, por exemplo, historicamente recebendo apoio da Arábia Saudita e de vários governos do Oriente Médio, do mundo árabe. Hamas tem uma postura mais radical porque questiona a existência do Estado de Israel, o que Fatah aceita a princípio. Então, as últimas grandes negociações de paz foram lideradas enquanto o Fatah representava a população palestina. Então, esses intervalos aí que você falou, era quando o Fatah que estava liderando, é isso? Sim. Hamas, na verdade, surgiu mais recentemente em função... E aí, obviamente, podemos ter brigas enormes e discussões, porque, para vários analistas, houve tentativas
por parte, por exemplo, do atual governo israelense para enfraquecer as forças moderadas da Palestina e fortalecer grupos como o Hamas, porque quando o Hamas está no poder, Israel pode dizer, olha, gente, a gente até queria...